Olá, irmãs! Hoje nós vamos relembrar o nosso estudo realizado no dia 19 de maio de 2024, cujo tema foi Santidade. A preletora da vez foi a nossa irmã Paula Cocino, com uma palavra vinda de Deus para nossa edificação, e eu vou tentar reproduzir um pouco do que ela trouxe para nós naquele dia. Hebreus 12:14 diz: Esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. Sem santidade, ninguém verá o Senhor. Aprendemos então que precisamos andar em paz com nossos irmãos e em constante santificação, pois essas duas coisas caminham juntas e precisamos disso para vermos a Deus. Em 2 Coríntios 7:1 diz: Amados, visto que temos essas promessas, purifiquemo-nos de tudo que contamina o corpo e o espírito, aperfeiçoando a santidade no temor de Deus. Aqui nesse versículo nós temos orientações da parte do Senhor para que nós nos purifiquemos dos nossos pecados e procuremos nos aperfeiçoar, tornar perfeito, terminar o que está incompleto, a fim de nos aproximarmos da perfeição que está no Senhor. Gálatas 5, do versículo 16 ao 26, nos ensina sobre as obras da carne e sobre o fruto do Espírito. Na primeira parte do texto, quando fala das obras da carne, temos uma orientação para que andemos no Espírito e jamais venhamos nos satisfazer com a carne. As obras da carne são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ou seja, discussão, briga, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, ou seja, conflitos, divergências e desentendimentos entre pessoas ou grupos, facções, invejas, bebedices, glutonarias. Claramente a Bíblia nos adverte que aqueles que praticam as obras da carne não herdarão o reino de Deus. No entanto, nos ordena que nos purifiquemos de toda imundície. Quanto mais eu me aproximo de Deus, mais eu me distancio do pecado. Não é fácil viver em santificação porque significa negar a nós mesmos, renunciar à própria carne. Negar a nós mesmas é um sacrifício necessário e bom. É o Espírito Santo que nos orienta onde não errarmos. Quando o Espírito Santo nos confronta, muitas vezes choramos porque dói na nossa carne, apesar de sabermos do nosso erro. Mas é importante reconhecermos o quanto nós falhamos e precisamos melhorar, nos aperfeiçoarmos no Senhor. Não é sobre nós, é sobre quem nós precisamos ser no Senhor. O fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, que significa ser vagaroso em irar-se, ou seja, alguém que demora para entrar em estado de ira, raiva ou rancor. Benignidade, que é o mesmo que ser misericordioso e bondoso com o próximo. Bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. A santificação tem a ver com a posição em que fomos colocados e com o nosso comportamento. Efésios 4, 22 a 24 diz: Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar e a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade provenientes da verdade. 1 Pedro 1, 15 e 16 diz: Mas assim como é santo aquele que o chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem, pois está escrito: Sejam santos porque eu sou santo. Etapas para a santificação.
Podemos comparar a santificação com uma corrida, onde temos a porta, que é a largada, o desenvolvimento e o alvo, que é a linha de chegada. Trazendo para a nossa realidade cristã, a porta é a conversão, o desenvolvimento, o caminho e a linha de chegada ao alvo. Com a conversão, temos nossa experiência inicial com Cristo, a largada da nossa jornada cristã. 1 Coríntios 6, do 9 ao 11 diz: Vocês não sabem que os perversos não herdarão o reino de Deus? Não se deixem enganar. Nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem homossexuais passivos ou ativos, nem ladrões, nem avarentos, nem alcoólatras, nem caluniadores, nem trapaceiros herdarão o reino de Deus. Assim foram alguns de vocês. Mas vocês foram lavados, foram santificados, foram justificados no nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito de nosso Deus. Em Atos dos Apóstolos 26, no versículo 18, diz: Para abrir-lhes os olhos e convertê-los das trevas para a luz e do poder de Satanás para Deus, a fim de que recebam o perdão dos pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Efésios 2:8 diz: Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isto não vem de vocês, é dom de Deus. Efésios 1:4: Porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Depois da conversão, temos um caminho, uma jornada a percorrer. Deus nos ensina, então, que o processo da santificação é progressivo e ela acontece de dentro para fora. Romanos 12, 1 e 2 diz: Portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Colossenses 3, dos versículos 8 a 10 e também no 12, diz: Mas agora abandonem todas estas coisas: ira, indignação, maldade, maledicência e linguagem indecente no falar. Não mintam uns para os outros, visto que vocês já se despiram do velho homem com suas práticas e se revestiram do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento à imagem do seu Criador. Portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Vemos nesses textos palavras-chave como transformai-vos, despojai-vos, ou seja, despir, abandonar e revesti-vos, que quer dizer cobrir-se e vestir-se, colocar-se. A vida cristã, o viver do Evangelho de Cristo é isso, um constante despojar, abandono e revestimento de velhas práticas a fim de adquirirmos novas delas, vindas de Cristo Jesus. 1 Pedro 1, do 14 ao 16. Como filhos obedientes, não se deixem amoldar pelos maus desejos de outrora, quando viviam na ignorância. Mas assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem, pois está escrito: sejam santos porque eu sou santo. Precisamos ter uma conduta e uma prática de vida diferenciada das pessoas do mundo. Efésios 4, do 17 ao 19 diz: Assim eu lhes digo, e no Senhor insisto, que não vivam mais como gentios, que vivem na futilidade dos seus pensamentos.
Eles estão obscurecidos no entendimento e separados da vida de Deus por causa da ignorância que estão vivendo, devido ao endurecimento dos seus corações. Tendo perdido toda a sensibilidade, eles se entregaram à depravação, cometendo com avidez toda espécie de impureza. Assim, minhas irmãs, peça ajuda ao Espírito Santo para deixar tudo quanto conflita a sua santidade. O que você precisa deixar de ser? A maneira que você vive é boa? A maneira como você reage abençoa as pessoas? Tem coisas que nós precisamos ter coragem para tirarmos da nossa vida, como, por exemplo, a intolerância, o rancor, o orgulho, a incredulidade, o descomprometimento com a obra de Deus. Para cuidarmos de outras pessoas, nós precisamos nos permitir sermos santificadas pelo Senhor. Colossenses 3,12 diz: Portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Para ser revestida, eu preciso ser cheia do Espírito Santo, ser uma pessoa alegre, ser uma pessoa amorosa, ser generosa, ser pontual, ser comprometida. Ser cheia do Espírito Santo é importante, porque eu preciso retratar um estado de vida totalmente dependente de Deus. Isso vai muito além da manifestação dos dons espirituais. Ser uma pessoa alegre é como diz Filipenses 4,4. Alegrai-vos no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Isso é uma exortação, é uma ordenança. O fruto do Espírito é alegria. Algumas circunstâncias podem nos deixar momentaneamente tristes, mas a nossa alegria deve fazer parte da nossa essência, como cordeiros de Cristo, como cordeiros com Cristo, cidadãos dos céus. Somos meninas dos olhos de Deus. Ser uma pessoa amorosa? Sim. Tem gente que ama, mas não diz ou não demonstra. Precisamos ter atitude. Um verdadeiro discípulo de Cristo ama como Ele. Aquele que anda com Cristo ama falando, expressando e agindo. Precisamos ser uma igreja que faça a diferença na vida dos outros. Existe uma atmosfera diferente na igreja que ama. Nós contagiamos e todo aquele que entra nessa igreja perceberá, pois ela sabe receber e acolher amor. Ser generosa? Sim, eu tenho sido empática com as necessidades dos meus irmãos e tenho agido na atenção de supri-los dentro do que me é possível. Eu não posso reter a bênção, mas eu preciso compartilhar e dividir. Sim, eu preciso ser pontual. Eu tenho sido leal aos horários que me comprometo. Muitas vezes somos leais aos compromissos seculares de trabalho, faculdade, curso, lazer com os amigos, mas nos atrasamos para os compromissos da EBD, dos cultos e demais programações da igreja, como se não fosse algo importante. Ou nos atrasamos para todos esses compromissos, inclusive os seculares. Como as pessoas têm observado o nosso comportamento com relação aos compromissos relacionados aos horários? Preciso ser comprometida. Sim, eu preciso ser comprometida com a leitura da palavra, meditando, estudando. Eu preciso ter intimidade com Deus através da oração. Eu tenho realmente orado pelas pessoas em prol do propósito que me são pedidos, propósitos de oração que me são pedidos, conforme eu digo a elas, eu vou orar por você, ou apenas digo isso da boca para fora. Dizer que vou orar por alguém, ou dizer estou orando e não fazer isso, na realidade eu estou mentindo. E mentira não é de Deus. É importante termos alguém
íntimo para orar por nós, sim, mas nós também devemos orar por essas pessoas. Devemos parar de ficar apenas pedindo oração e não nos comprometermos também em orarmos por outras pessoas. E a última etapa da santificação, conforme nós estávamos falando, a última etapa é o alvo, que é a linha de chegada. Prosseguir para o alvo significa continuar fielmente no caminho estreito, apertado, que conduz à vida eterna. Filipenses 3, do 13 ao 21 diz: Irmãos, não penso que eu mesmo já tenho alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Todos nós que alcançamos a maturidade devemos ver as coisas dessa forma, e se há algum aspecto vocês pensam de modo diferente, isso também Deus lhe esclarecerá. Tão somente vivamos de acordo com o que já alcançamos. Irmãos, sigam unidos o meu exemplo e observem os que vivem de acordo com o padrão que lhes apresentamos. Pois, como já lhes disse repetidas vezes, e agora repito com lágrimas, há muitos que vivem como inimigos da cruz. Quanto a estes, o seu destino é perdição, e o seu Deus é o estômago, e tem orgulho do que é vergonhoso. Eles só pensam nas coisas terrenas. A nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente um Salvador, o nosso Senhor Jesus Cristo, pelo poder que o capacita a colocar todas as coisas debaixo do seu domínio. Ele transformará os nossos corpos humilhados para serem semelhantes ao seu corpo glorioso. Então, minhas irmãs, qual é o seu alvo? Esse, então, foi o resumo daquilo que nós compartilhamos, aprendemos no estudo sobre santidade, onde a nossa irmã Paula Cocino ministrou para nós no dia 19 de maio de 2024. Até a próxima reunião de estudo das mulheres da Igreja de Nova Vida em São Cristóvão. A paz do Senhor.